Cara, eu tinha que trazer esse capítulo pra vocês, velho. Capítulo 291 de Boku no Hero Academia. Mano, que terror psicológico foi esse, velho? E de quebra ainda teve mais algumas informações, mais algumas revelações. Eu vou trazer tudo pra vocês aqui agora nesse review, então vamos lá. De My Hero Academia 291. Mas antes, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, ativa as notificações aí, certo? O sininho pra não perder mais nenhum vídeo, que eu vou estar trazendo mais vídeo pra você. E agora, vamos lá! O capítulo começa com um flashback de Toya Todoroki, né, e Endeavor. Endeavor conta que o filho dele desapareceu num acidente lá, um incêndio, onde as chamas atingiram uma temperatura de mais de 2000 graus, e que nesse incidente o filho dele desapareceu, contaram pra ele que o filho dele morreu, e que não sobrou nada por causa da temperatura das chamas, e que a única coisa que ele conseguiu encontrar foi um pedaço do osso da mandíbula inferior. Na próxima cena, a gente vê Toya pequenininho fazendo um treinamento ali com Endeavor, e aí a gente descobre também que Toya, ele tinha um potencial maior que Endeavor, e por conta disso ele tinha toda aquela ambição de fazer com que Toya superasse ele, ensinando as técnicas. Outra coisa curiosa é que a personalidade de Toya, cara, parece que ele é um garoto assim bem animado, cheio de senso de humor. A gente percebe isso naquela hora que ele tá conversando com o Endeavor, onde Endeavor fala que o cabelo dele tá com a cor branca, aí ele, parece que eu tô ficando velho, faz uma piada lá. E aí depois Endeavor ainda pergunta se ele tá pintando, ele, sem chance que eu faria isso. E ele também tinha aquela vontade de aprender, né? Ele tava todo empolgado com o treinamento ali, pra aprender o Permanence Turn, que é a técnica mais forte. Ele, vamos lá, vamos aprender a técnica mais forte, a mão dele ali já tava pegando fogo. É destacado também nesse flashback aquela coisa que a gente já tinha visto antes, né? A ambição que Endeavor tinha de superar o All Might e tal. E como ele já percebeu que não conseguiria superar o All Might, ele estava depositando toda essa ambição no Toya, ou seja, era uma pressão não apenas física, mas psicológica que o garoto sofria também, cara, porque ele acreditava que um dia Toya ia superar ele e assim ia conseguir superar o All Might, e ele ia acabar satisfazendo o desejo dele através do filho. A gente vê naquela cena lá da ponte, que é aquela metáfora que a gente já viu em outros capítulos. Daí a gente volta pro tempo presente, e uma coisa que eu queria também destacar é o trabalho do Horikoshi Corrêa na arte, velho. Tipo, ele tá fazendo um trabalho tão legal na parte também das expressões dos personagens, que a gente consegue perceber o quão sádico o Dabi é. No momento que ele dá risada ali, que ele fica sentindo prazer ao ver a expressão de espanto, de choque do pai dele. Daí tem um destaque também para aquela cena que a gente vê o Endeavor com aquela expressão de pavor e olhando pro filho dele, dizendo: isso é uma mentira imperdoável, meu filho tá morto. E aí o Dabi dá aquela resposta: eu tô mais vivo que nunca, isso é uma verdade imperdoável, pai. E ele continua mantendo aquela expressão de sadismo. E o plano de Dabi, cara, ele foi tão bem bolado que até um exame de DNA o Sakana preparou. Ele mostrou lá onde estava comprovando que tinha 99,99% de compatibilidade com o sangue do pai dele, que ele acabou aproveitando uma oportunidade de uma luta que o Endeavor teve lá e pegou o sangue, fez o exame. Mas aí ele mesmo diz, quem acreditaria nas palavras de um vilão? E é por conta disso que ele continua revelando mais coisas do passado, da família dele, do comportamento abusivo do pai, onde ele fala que Endeavor insistia em ter mais filhos com a esposa, até que saísse um filho que tivesse as duas habilidades na Quirk. E foi aí que nasceu o Shoto Todoroki, mas que mesmo assim Endeavor ainda continuou tratando o filho de forma agressiva, causando danos físicos e danos psicológicos também. Aí vai mostrando também os outros dois filhos de Endeavor, estão ali nas suas atividades normais, um tá na faculdade, a outra tá dando aula, e de repente ela é chamada. Tem também um fã número 1, cara, que tá vendo lá, ele tá custando para acreditar naquela notícia. Ele até fala que ainda assim não vai perder a fé nos heróis. Mesmo assim a gente percebe que ele está desesperado diante do que ele está vendo. Ele está lutando muito para não acreditar em tudo aquilo que Dabi está falando. E aí, como se não bastasse, a gente pensando que não ia ter mais nada, aí Dabi mostra um vídeo, cara, onde foi gravado lá a luta do Rox e do Twice. Eles aproveitaram essa gravação, os vilões, e fizeram uma edição, né, no vídeo bem tendencioso, para poder fazer aparecer com que o herói na verdade fosse o vilão. Por mais que seja um herói assassinando um vilão, mas ainda assim é um assassinato, então é chocante, foi um assassinato a sangue frio. Essa imagem de tendo alguém sendo morto, atacado pelas costas, é muito chocante, é muito pesado, passa aquela impressão de covardia, e na mente das pessoas existe aquele pensamento de que o herói ele não é covarde, ele nunca faria isso, ele nunca mataria ninguém, principalmente dessa forma tão cruel, tão covarde, atacando pelas costas, e isso acaba também chocando, cara. O Dabi ainda fala que Rox, na verdade, ele é filho de um vilão que teve seus registros apagados da história. Era um vilão perigoso que cometeu
cometia roubos, assaltos, assassinatos e ele foi capturado por Endeavor. Por último, ele joga mais uma informação sobre Hawks. Ele diz que Hawks era um cara tão sangue frio, porque na verdade Hawks é um agente duplo e para poder se infiltrar lá no grupo dos vilões, ele acabou assassinando Best Jeanist, o herói Best Jeanist, para poder provar sua lealdade. Nesse momento também a gente vê lá o Hawks todo feridão, cara, tá mal pra caramba, tá sendo cuidado. E Dabi não para, velho. Dabi continua com aquele discurso agressivo, cheio de veneno, onde ele fala que os heróis não prestam, os heróis são mentirosos, que na verdade os heróis são apenas um produto que são vendidos para as pessoas em nome da justiça. E isso tem muito a ver com o pensamento do Sten. Eu vou fazer um comentário nesse vídeo sobre o Sten, porque tem relação com o capítulo que a gente leu não muito tempo. E no final do discurso dele, ele ainda fala ali com o Shoto Todoroki. Ele sabe que ele é um vilão, ele sabe que vai ser difícil acreditarem nas palavras dele, mas que mesmo assim todo mundo tá chocado. E que não é pra menos, né, velho? Porque ele tá mostrando ali provas que na medida que a gente vai vendo ali o discurso do Dabi, vai mostrando cenas da cidade, vão mostrando os locais onde os vídeos estão sendo exibidos. Algumas pessoas passam e ignoram, outras pessoas estão fixas ali assistindo. E agora fica claro também o que é que Dabi quis dizer com ser a última manifestação da vontade de Sten lá no capítulo 267, vocês lembram disso? No capítulo 267, quando o Dabi estava lutando com Hawks, ele falou isso. Ou seja, todas essas ações que o Dabi está fazendo para poder destruir a imagem dos heróis tem a ver com os ideais de Sten, porque Sten acredita que os heróis são hipócritas. Esses heróis que estão agindo agora, eles só querem os holofotes, eles só querem fama, eles só querem dinheiro, isso é hipocrisia, que isso não é realmente o que é ser um super-herói. Aquela imagem de All Might, que é o verdadeiro símbolo de um super-herói, foi perdida, ficou ali no próprio All Might. Esses heróis da atualidade são apenas pessoas que querem se aproveitar da ingenuidade da humanidade, da sociedade, para poder ganhar dinheiro, para poder ganhar fama. E a gente vê no final do capítulo, cara, Dabi partindo com toda a raiva pra cima de Endeavor, e a gente ainda vê o Shoto ali tentando acordar o pai, gritando e tudo mais, desesperado, chorando, a expressão de Endeavor ali estático, chocado. Como ele tá quebrado nesse momento ali, que ele simplesmente não consegue fazer nada a não ser pensar num momento ali onde ele lembrava no passado e acreditava na possibilidade de o filho dele ainda estar vivo. E aí Dabi parte com todo o ódio pra cima do pai, cara. Ele tava disposto a matar realmente, e ele usa uma técnica nova, o corpo dele começa a pegar fogo, e aí a gente vê o que? A gente vê um Permanence Burn, cara. Ele aprendeu o Permanence Burn ali naquele treinamento lá no passado, e provavelmente esse Permanence Burn é meio modificado, não só pelo fato de o fogo ser azul, mas de ele ter evoluído com essa técnica. E é justamente nessa hora que a gente vê quem chega em cena, Best Jeanist, cara. Agora eu não sei se eu digo Best Jeanist pra salvar o dia, porque o dia tá perdido, os heróis perderam, por mais que os vilões fujam. Mas a derrota nesse capítulo, nesse arco, é dos heróis, isso aí não tem dúvida. Os heróis depois disso vão estar com a moral lá embaixo por causa dessas revelações que o Dabi fez. Interessante também é que Best Jeanist, ele pulou, junto com ele vem uns rolos ali de cabo, foram esses cabos que interrompeu ali o ataque do Dabi. O Dabi se esquivou, provavelmente ele vai usar ali pra dar um jeito no Gigantomachia. Agora eu queria fazer alguns comentários a respeito desse capítulo, e o primeiro é a cor do cabelo do Toya. Eu fiquei meio que na dúvida porque no começo do capítulo ele aparece com o cabelo todo branco e na cena seguinte a gente vê ele menorzinho ali, certo? Com uma parte do cabelo branco, que até o pai dele faz um comentário: você tingiu? Aí eu fiquei pensando, poxa, será que realmente depois de um tempo ele tingiu o cabelo pra não se parecer tanto com o pai e tentar se parecer mais com a mãe por causa de raiva, por causa de revolta? Ou será que ele passou por um estresse psicológico e físico tão agressivo que isso fez com que o cabelo dele ficasse branco? Isso lembra muito Ken Kaneki de Tokyo Ghoul, que passou por aquelas torturas horríveis lá com o Jason, e a carga psicológica foi tão pesada, o estresse foi tão grande que fez com que o cabelo de Ken Kaneki ficasse todo branco. Então pode ter sido o caso também. Cara, como será o Permanence Burn Toya? Velho, deve ser uma coisa absurda, certo? Porque no caso, o próprio Endeavor falou que o filho, ele tinha um potencial maior do que o pai. Então provavelmente ele desenvolveu o Permanence Burn. Outra coisa que eu acredito na possibilidade é de ter uma luta entre o Shoto e o Toya, o Dabi. Eu não sei nem mais como é que eu chamo esse cara, eu tô doido aqui porque esse capítulo foi demais, cara. Mas seria muito legal ver uma luta deles dois, porque assim, através disso o Shoto poderia tentar convencer o Dabi de que Endeavor tá tentando mudar, Endeavor tá tentando passar pelaquela fase de redenção. Por mais que as coisas que ele fez no passado foram horríveis, são coisas imperdoáveis, mas que a partir de certo ponto ele tá tentando se redimir de certa forma, mas o Dabi não consegue enxergar isso porque ele tá cego pelo ódio, ele tá cego pela vingança, e talvez quem conseguisse fazer isso fosse o irmão dele. Eu acredito também na possibilidade do Endeavor morrer ou em algum momento se sacrificar
sacrificar como último ato ali de pai para salvar alguém. E outra coisa que eu acredito muito também é que depois desse arco, o Endeavor ele vai deixar de ser herói. Ele tá muito quebrado, a mente dele tá muito quebrada, ele tá muito balado, chocado, que ele não consegue se concentrar, ele não consegue fazer nada, ele não é só naquela luta. Depois disso, eu acredito que ele vai continuar assim, ele vai precisar de um tempo para se recuperar. A aparição de Best Jeanist vai acabar atrapalhando um pouco os planos de Dabi. Por quê? Porque uma das revelações que Dabi fez foi que o Rox tinha matado Best Jeanist, só que a gente vê ali, claro, que o Best Jeanist está vivo, as pessoas vão também ver isso e vão pensar, poxa, então o que ele falou é mentira. Digam aí o que é que vocês pensam, certo? Essa aqui foi minha review do capítulo 291 de Boku no Hero Academia. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho aí das notificações para não perder mais nenhum vídeo, porque tá sempre trazendo um vídeo aqui de mangá e de anime, certo? E a gente se vê no próximo. E muito obrigado, um forte abraço. Valeu, tchau, tchau.